Fala, gurizada! Essa videoaula ela vai ser sobre construção de gráficos de função afim, definida de FDR em R, ou seja, o conjunto domínio e o conjunto imagem são os números reais, tá? Vai ser uma aula super simples para fazer o desenho do gráfico da função afim, que é uma reta. E se é uma reta, dois pontos no plano cartesiano já são o suficiente para eu conseguir desenhar ela. Então, ó, essa é a minha função, f de x igual a 2x mais 1. Então, eu preciso construir essa tabela. Aqui, essa coluna vai ser os valores do x. Aqui vão ser os valores da minha função. E aqui vão ser os pares ordenados. Então, eu preciso de dois valores para o x para que eu encontre esses pares ordenados e que eu possa localizar aqui no gráfico. Então, ó, como é uma função de f de R em R, eu posso escolher quaisquer números reais. Eu aqui vou escolher neste exemplo o número 1 e o número 2 para o x. Então, nessa linha aqui, o meu x vai valer 1. Ou seja, vejam como é que eu encontro o f de x, que é a mesma coisa que y. Minha mão vai ficar na frente, não tem o que fazer. Então, aonde está o x, eu vou colocar o 1. 2 vezes o x, que é 1, mais 1. Então, basta agora eu calcular essa expressãozinha aqui. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, ó, nessa linha, o x é 1 e o meu y, que é a mesma coisa que o f de x, né? Nessa linha aqui vai valer 3. Já tenho um par ordenado. Vou localizar o próximo agora. No lugar do x, coloco o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Então, eu tenho que localizar estes dois pontos, já vão me dar o desenho da função para quaisquer números reais. Então, eu preciso localizar aqui no meu eixo. Ó. A minha unidade de medida aqui vai ser meio centímetro. Ó. Então, eu vou... A cada meio centímetro vai valer uma unidade para este gráfico que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, vamos localizar este primeiro ponto. O ponto 1 e 3. Então, no eixo X eu tenho que marcar o 1. Então, ó, aqui é o 0. Então, até aqui, uma unidade de medida. Agora, eu preciso localizar o 3 no eixo Y, né? O eixo Y é positivo daqui para cima. Então, eu tenho que localizar 3 unidades de medida. Ó, então, aqui foi meio centímetro. Então, 1, 2, 3. E para localizar o ponto, eu preciso traçar as suas projeções. Vejam só. Vai ficar assim, ó. Ó, localizado o primeiro ponto. Agora o segundo. 2 e 5. Então, o x é 2. Então, dali onde estava o 1, agora eu marco o 2 no eixo x. E o 5 tem que ser no eixo y. Então, eu vou marcar aqui, a partir do 3, duas unidades. Aqui, 3, 4, 5. Agora eu traço as projeções. Ó, tô fazendo agora bem caprichado aqui, nível padrão FIFA. Ó, localizado o outro ponto. Então, como eu já tenho dois pontos, eu posso traçar a reta, olha só. Deixa bem alinhado ali, bonitamente. Ó. Então, ó, este aqui
é o gráfico dessa função, certo? Vou construir agora outros exemplos. Vamos para o segundo exemplo. Antes, eu repeti aqui a função do exemplo anterior para comentar aqui sobre os coeficientes, né? Existe na função afim os coeficientes A e o coeficiente B, né? A característica do A é aquele que está multiplicando a variável x, né? Então, por isso que neste exemplo o A é 2 e neste exemplo aqui o coeficiente B é 1, né? Como o coeficiente A é positivo, né, a gente já tira daqui a conclusão de que a função do primeiro exemplo ela é crescente, né? Então ela vai ter da esquerda para a direita vai ter a inclinação dessa forma. Tá cortando no vídeo, né? Mas são só algumas observações aí que não vão fazer muita diferença, porque este vídeo curtinho aqui, bem simples que eu estou gravando, é sobre construção do gráfico da função afim. Então, para o segundo exemplo aqui, ó, primeiro determinar os coeficientes A e B, né? Então, o A é aquele que está multiplicando a variável, né? Na frente do x aqui, quando não aparece, é 1, né? Então, tu tem o coeficiente A é menos 1. E o B é o termo independente, ele é o 4. Então, a gente já sabe que essa função ela vai ser decrescente. Então, ela vai ter uma inclinação parecida com essa daqui. Agora, vamos localizar, então, os pontos, né? Então, aqui a coluna do x, a do y, ou f de x, e aqui o par ordenado. Agora, para os valores do x aqui, eu vou escolher um negativo. Aqui eu vou escolher menos 1. E para o x eu vou escolher 3. Tá? Poderia ser quaisquer outros valores, porque essas funções são de R em R. Então, nessa linha, o x vale menos 1. Fica assim, então. Y igual a 4 menos o x, que no caso ele é negativo. Então, ó, preciso deixar ele entre parênteses. O que a gente tem aqui, então, vai ser 4. Como a gente quer o oposto do menos 1, vai ficar mais 1. Então, aqui ó, é igual a 5. Primeiro par ordenado, então é menos 1 e 5. No próximo ali, se o x for 3, a gente tem y igual a 4 menos x, que aqui é 3. Então, 4 menos 3 é 1. E aqui o par ordenado, então, é 3 e 1. Vamos localizar estes pontos no plano cartesiano. Aqui o x é negativo, então ele vai estar à esquerda do eixo, né? Vamos usar a nossa unidade de medida. Ó. Aqui está o menos 1. E vamos achar então o 5 no y, então vai estar para cima. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Só traçar agora as suas projeções. Então, aqui, localizado o primeiro ponto. Agora o segundo, o x é 3. Então, 1, 2, 3. E o y é 1. Então, ó, o 1 já tinha encontrado, ele está aqui. Então, agora é só traçar as suas projeções aí, caprichado. Ó. Localizados os dois pontos, basta agora traçar a reta que passa por eles. Ó. Ó, como o coeficiente negativo já tinha entregue, né, a inclinação é negativa. Mais um exemplo agora. Terceiro exemplo, então. Aqui eu vou escolher os valores para o x, vou escolher 0, que não foi ainda, e aqui eu vou colocar 2, né? Embora já tenha ido. Então,
aqui os coeficientes, né? Os coeficientes, eles dão dicas para te desenhar o gráfico, né? Mas como a gente está trabalhando de uma maneira bem inicial, desenho de funções, a gente não vou especificar essas características. Só apenas os coeficientes aqui. Então, o coeficiente A é quem multiplica a variável, no caso aqui é menos 3. Já sabemos que a função vai ser decrescente. E o coeficiente B é 1. Então, nessa primeira linha aqui, para os valores que eu escolhi, o x vai ser 0. Ou seja, onde está o x, a gente coloca 0. Então, aqui uma multiplicação por 0 é 0, mais 1, o 1. Então, a gente tem o plano cartesiano 0, o ponto 0 e 1. Aqui, o x vai ser 2. Então, onde está x é 2, menos 3 vezes 2, mais 1. Então, esse produto aqui vai ser menos 6. Ficou com a mão na frente, né? Desculpa. Aqui é menos 6, mais 1 vai dar menos 5. Né? Porque eu não gravo olhando a imagem, eu gravo olhando o datafolha. Né? Então, o plano cartesiano é 2. O ponto no plano cartesiano vai ser 2 e menos 5. Vamos localizar esses pontos. Então, este aqui o x vai ser 0. Então, o x vai ser 0, né? O eixo x é o horizontal, ele vai ser 0 aqui. Então, a projeção dele, né, vai ser todo o eixo y. Né? Se a gente fosse traçar o pontilhado ficaria justamente sobre o eixo y. E o y1 vai estar aqui em cima. Então, uma unidade aqui está o 1, certo? Então, o pontilhado do 1 aqui, a projeção dele, né, seria para qualquer um dos lados, né? Só que o pontilhado do 0, a projeção vai ser sobre o eixo y. Então, as projeções vão se interceptar bem aqui. Aqui está localizado o primeiro ponto. Agora vamos achar os outros. O x2. 1, 2. E o x vai ser menos 5, então vai estar para baixo. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Traçar as projeções. Marcado o segundo ponto. E agora, só unir. Tá? Aí está, então, o exemplo da construção no gráfico de 3 funções, né? Gráfico da função afim. Fiz essa videoaula porque muitos acabaram se confundindo, errando, né? E quem permanecer com dúvida, fique à vontade para perguntar nos nossos horários. Um abraço.